Fala galera, vimos no vídeo anterior de onde surgiu a ideia do átomo e o primeiro modelo atômico, que foi o de Dalton. Nessa aula vamos ver o modelo atômico de Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. Se vocês não sabem a diferença entre eles, galera, vocês estão perdendo tempo. Bora reagir à química. O modelo atômico de Thomson leva em consideração a eletricidade, algo que o modelo atômico de Dalton não considerou, tá? Leva em consideração, por exemplo, que cargas opostas elas vão se atrair, por exemplo, cargas positivas e negativas se atraem, e que cargas iguais elas vão se repelir, por exemplo, negativo com negativo, positivo com positivo. Por exemplo, se nós atritarmos um bastão, ele vai ficar carregado, com cargas positivas ou negativas. A partir daí ele pode atrair bolinhas de papel, ele pode atrair pedaços de papel ou até mesmo um filete de água, tá? Isso por conta das cargas elétricas. Sendo assim, Thomson ele ficou muito interessado em estudar a natureza elétrica, por trás do átomo, tá? Thomson ele realizou experimentos com a ampola de Crookes, tá? Que são os famosos tubos de raios catódicos. Mas para vocês saberem como os tubos de raios catódicos funcionam, é necessário primeiramente que vocês se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perderem nenhum conteúdo. Beleza? Beleza? Já se inscreveram? Então podemos dizer que os tubos de raios catódicos, são esses tubos aqui que vocês estão vendo na imagem. Beleza? Dentro desses tubos nós encontramos aqui, gases rarefeitos. O que são esses gases rarefeitos? Bom, esses gases rarefeitos, eles são gases em baixa pressão, beleza? Nós temos também no tubo dois pedaços de metais, beleza? Esses metais são eletrodos, tá? Esse eletrodo aqui da esquerda, ele é chamado de cátodo, e o da direita aqui em cima, ele é chamado de ânodo, tá? Esses eletrodos, eles estão ligados, tá? Eles estão ligados por um circuito externo, tá? Esse circuito externo, ele está ligado a uma fonte de tensão, tá? Como se fosse uma bateria, beleza? Eu tentei desenhar um raio aqui, tá horroroso, mas vocês entendam isso como um raio, beleza? Para que serve essa bateria, essa fonte de tensão? Para aplicar tensão nesses tubos de raios catódicos, beleza? Então, o que vai acontecer? A gente vai apertar ali o interruptor dessa fonte de tensão, ela vai ligar e vai aplicar uma tensão nesses eletrodos, tá? E o que vai acontecer quando for aplicada essa tensão? A gente vai observar que aqui do cátodo, vão começar a sair raios, beleza, galera? Vão começar a sair raios em direção ao ânodo. Então, como esses raios eles vão sair do cátodo em direção ao ânodo, eles vão receber o nome de... Eu sei que vocês responderam raios catódicos. Eles vão receber os nomes de raios catódicos, tá? Porque eles saem do cátodo em direção ao ânodo. Tentando aprimorar mais esses experimentos, o que Thomson fez? Thomson, então, ele modificou um pouco a ampola de Crookes. Ele foi lá e colocou nessa ampola de Crookes duas placas. Vocês estão vendo essas placas aqui, São placas que vão estar carregadas. Uma vai estar carregada negativamente, o polo negativo dela aqui, e a de baixo vai estar aqui carregada positivamente, beleza? Nós vamos ter aqui o cátodo, como vocês podem ver, o eletrodo aqui, o cátodo, tá? E nós vamos ter o ânodo, tá? Então vai acontecer a mesma coisa aqui, galera. Vai ser aplicada uma tensão e aí os raios catódicos vão atravessar essa ampola de Crookes, tá? Esse tubo de raios catódicos. E aí o que vai acontecer? Quando esses raios eles chegarem aqui nas placas, eles vão ser desviados, vocês estão vendo? Ao invés de eles seguirem reto por aqui, eles vão ser desviados para baixo, para a direção das placas positivas. Tá? Então, o que Thomson observou com isso aqui? Ele observou que esses raios catódicos, provavelmente eles teriam uma carga. Se vocês se lembram, cargas opostas se atraem. Se eles são atraídos para a placa de carga positiva, eles teriam, então, carga negativa. Beleza? Então, os raios catódicos, eles teriam carga negativa. Tá? Lá por volta de 1897, eles receberam o nome de quê? De elétron. Tá? Então esses raios catódicos nada mais são do que elétrons, tá? E esses elétrons eles foram considerados partículas subatômicas. O que significa isso? Eles são menores do que o átomo. Mas o que aconteceu? Dalton falou que o átomo ele era indivisível. Se ele é indivisível, não é possível que exista algo menor do que ele, já que ele é a menor parte da matéria. Então a partir daqui a ideia de Dalton de que o átomo não poderia ser dividido foi caindo por terra. Beleza, galera? E aí Thomson, lá em 1903, tá? No início do século XX, ele
desenvolveu então o seu modelo atômico, tá? De acordo com o modelo atômico de Thomson, o átomo ele seria uma pasta positiva, beleza, galera? Uma pasta positiva, recheada de elétrons de carga negativa. Por que ele tem que ser uma pasta positiva recheada de elétrons? Bom, ele descobriu que o átomo ele tinha elétrons, só que o átomo ele tem que ser o quê? Tem que ser neutro. Já que o átomo ele tem que ser neutro, você teria que ter cargas positivas para equilibrar com as cargas negativas. Então, para Thomson, o átomo era uma massa positiva com elétrons incrustados nessa massa positiva, beleza? O modelo atômico de Thomson, ele foi considerado o modelo do pudim de passas. Só que aqui para nós que somos brasileiros, isso é um problema. Por quê? O pudim de passas é um doce inglês, de onde veio o Thomson, beleza, galera? Porém, quando falam pudim de passas para mim, eu penso em dois doces, tá? Nesse primeiro aqui, que é o manjar, tá? Isso aqui não é nem passa, beleza? E nesse doce aqui que eu achei na internet, pesquisei para ver se existia esse doce, e existe um pudim de passas. Só que assim, nenhum desses doces poderiam ser o modelo atômico de Thomson. Por quê? Porque esse modelo aqui, eles têm um buraco no meio, beleza? O modelo atômico de Thomson não. O modelo atômico de Thomson, ele era maciço, ele era divisível, mas ele era maciço. Então não poderia ser esse. Na verdade, o pudim de passas é esse doce que vocês estão vendo aí na tela, beleza? Esse é o pudim de passas, é o pudim de passas inglês, beleza? Só que a gente não conhece esse doce. Então, para ficar mais fácil para vocês, podemos comparar o modelo atômico de Thomson a um panetone, beleza? Por que um panetone? Porque o panetone, ainda botei o panetone redondo para ficar fácil, hein, galera? Tem essa massa aqui, que é a parte do pão, beleza? O pão seria a massa positiva e as frutas cristalizadas, os elétrons, beleza? Então nós tínhamos o pão como massa positiva e as frutas cristalizadas, os elétrons que estão incrustados nele. Não esqueçam, eles não estão só por fora, eles estão por dentro também, estão incrustados em todo o átomo, beleza? E aqui na esquerda nós temos a representação dele, como que seria, né, a parte roxa, a massa positiva e os elétrons que estão aqui incrustados nessa massa positiva. Então, a partir daqui, a ideia de que o átomo não poderia ser dividido, como dizia Dalton, não vale mais, e nós seguimos agora o modelo atômico de Thomson. Para o modelo atômico de Rutherford, uma partícula é muito importante, que é o próton. O próton ele foi descoberto por Goldenstein, tá? Ele descobriu o próton lá em 1886. Ele observou que existiam alguns raios que não seguiam lá aquele mesmo caminho que os raios catódicos. Então ele deu a esses raios o nome de raios anódicos, ou raios canais ainda, tá? Esses raios anódicos ou raios canais, eles tinham o mesmo valor do que os elétrons, porém eles tinham carga oposta, eles tinham carga positiva. Então eles foram lá e deram o nome desses raios anódicos de próton, beleza? Então vocês podem ver aqui a descoberta do próton. Outra ideia que foi muito importante para o desenvolvimento do modelo atômico de Rutherford foi o desenvolvimento da radioatividade. Beleza, galera? A descoberta do urânio em 1896 e os estudos de Becquerel, Marie e Pierre Curie foram muito importantes, beleza? Por conta da divisibilidade do átomo e de entender melhor como funcionava essa questão de divisão do átomo, foram muito importantes nos estudos, né, de Rutherford para a criação do seu modelo atômico. Agora um momento de cultura para vocês. Quando vocês tiverem um tempo, tiverem aí cansados de estudar, assistam esse filme Radioativo, tá? Não é merchan, não estou ganhando nada com isso da Netflix, mas assistam esse filme que é muito interessante e conta a história desse casal que foi importantíssimo no estudo da radioatividade. E caso vocês queiram um vídeo sobre radioatividade, deixem nos comentários aqui também, que eu vou estar, se vocês quiserem, é óbvio, produzindo esse vídeo. Então chegamos no modelo atômico de Rutherford. Rutherford, ele foi aluno de Thomson. Ele pegou os estudos de Thomson e falou assim, cara, vou aprimorar esse negócio aqui, hein? Então, ele fazendo seus estudos lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, lá em 1911, ele fez uma série de experimentos. O que acontecia? Nesse experimento, ele bombardeava elementos como ouro, alumínio e cobre com partículas alfa. Ou seja, o que acontecia? Ele tinha uma fonte radioativa, tá? Essa bolinha aqui é uma fonte radioativa, geralmente usada polônio, que ela emitia radiação. Beleza, galera? Perdão, ela emitia radiação aqui.
Só que essa fonte radiativa estava dentro de uma caixa de chumbo, que tinha só um orifício. Porque ele só queria que essas partículas alfa atravessassem esse orifício pequeno, beleza? Eles atravessavam esse orifício e elas batiam nessa folha de ouro. O que acontecia quando eles chegavam na folha de ouro? A maior parte das partículas alfa atravessavam direto a folha de ouro. Algumas delas sofriam desvios pequenos e outras sofriam desvios grandes, até 180 graus, beleza, galera? Umas sofriam bastante desvio. Mas Thomson disse que o átomo, ele era maciço, ele não era mais divisível, mas ele era maciço, ele tinha massa. Como pode essas partículas alfa estarem atravessando uma folha de ouro? Foi aí que Rutherford, ele desenvolveu o seu modelo atômico. Rutherford falou o seguinte, ele falou que o átomo era formado por imensos espaços vazios, tá? Nesses espaços vazios é que as partículas alfa, elas atravessavam, beleza? Então esse átomo era formado por um imenso espaço vazio e era formado também por um núcleo. Esse núcleo, ele é muito pequeno, tá? E denso. Por que muito pequeno? Porque só poucas partículas sofriam desvio ou batiam diretamente e voltavam, tá? Por isso ele era muito pequeno. Só que ele era um núcleo pequeno, denso e positivo. Por que positivo? Porque as partículas alfa, elas são positivas. Isso vocês estudam lá na radioatividade. Então, novamente, se quiserem um vídeo sobre radioatividade, deixem aqui nos comentários, beleza? Essas partículas alfa positivas batiam no núcleo e sofriam desvios. Então, Rutherford propôs que esse núcleo ele também deveria ser positivo, beleza? Por conta desse desvio sofrido pelas partículas, pelas partículas alfa. E aí, o Rutherford, então, ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que explicar, pô, se o núcleo é positivo e o átomo ele tem que ser neutro, onde estão os elétrons? Os elétrons, eles estão na maior parte do átomo, tá? Como o átomo, ele tem imensos espaços vazios, nesses espaços vazios, eles receberam o nome de eletrosfera, tá? É onde ficam os elétrons. Daí Rutherford teve que explicar um outro problema. Se a lâmina de ouro ela tinha um núcleo positivo, onde estavam as partículas negativas para que os átomos de ouro fossem neutros? Os elétrons, né, as partículas negativas, então eles estavam na eletrosfera, que é a maior parte do átomo. Então o átomo ele vai ter um núcleo, tá? Um núcleo pequeno, denso e positivo, tá? E os elétrons vão estar aqui em volta desse núcleo, beleza? Eles vão estar ali em volta do núcleo. Para facilitar o entendimento do modelo atômico de Rutherford, podemos dizer que o modelo atômico dele é o modelo do sistema planetário, beleza, galera? O Sol é o núcleo positivo e os elétrons são os planetas que estão ao redor desse núcleo positivo. Daí surge um outro problema. Vimos no início dessa aula que partículas com cargas opostas elas se atraem. Se partículas com cargas opostas se atraem, por que os elétrons na eletrosfera não são atraídos para o núcleo positivo? Daí Rutherford falou o seguinte, eles não são atraídos porque os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Como eles estão girando ao redor do núcleo, eles não serão atraídos para perto do núcleo. Além disso, tinha outros dois problemas, galera. O primeiro era, como é possível os elétrons girarem em torno do átomo e não perderem energia? O segundo problema era, como os prótons podem ficar dentro do núcleo que é tão pequeno? Haja visto que eles têm cargas positivas e a gente viu que cargas positivas se repelem. Se vocês sabem a resposta, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá, galera? Também se inscrevam no canal, tá? O canal tá começando, eu preciso da ajuda de vocês. Deem essa moral aí pra mim. Ativem o sininho também, galera, para vocês não perderem os próximos vídeos. No vídeo seguinte eu vou estar terminando a parte de modelos atômicos. Vou falar sobre o modelo atômico de Rutherford Bohr e explicar essas questões que ficaram faltando, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixarem seu like e novamente se inscrevam no canal. Valeu!